Crianças, bom dia! Hoje são 23 de outubro, dia da nossa avaliação de matemática. Vamos começar ela, tá? Então ela tá aqui, é a mesma que você recebeu lá na escola, tá bom? Que foi repassada a seu pai, a seu responsável, certo? Tá aqui o nome da escola. Você vai colocar a data de hoje, 23, o seu nome completo, o nome do professor, ele é Elton Fernandes, e o quinto ano, tá? Que você estuda. No caso do América, é o quinto ano U. É isso? E no caso do Joaquim Borges, que é o 13 dela 1, você vai colocar quinto ano A, certo? Então, avaliação de matemática do segundo período, ou seja, do segundo bimestre, questões objetivas. Houve um erro aí nas avaliações de língua portuguesa, que muitas crianças estavam marcando mais de uma alternativa nas questões objetivas. Crianças, nas questões objetivas, a gente só marca uma alternativa. Vamos para o primeiro? Tá bom? Por exemplo, aqui no primeiro, você só vai marcar uma alternativa, somente uma responde ao que se pergunta. Então, número 1, qual das caixas abaixo é considerado um corpo redondo? Eu trabalhei muito isso lá no livro, expliquei, gravei vídeo aula. Se você tiver dúvida, volte para o livro. Se você tiver dúvidas, você pode ir no canal do YouTube, tá bom? Lá tem a aula, você procura e vai encontrar a aula de poliedros e de corpos redondos para tirar a dúvida, certo? Mas não é muito difícil de entender o que seria um corpo redondo. Isso então. Eu tenho a caixa 1. Será que a caixa 1 é um corpo redondo? Será que ela é arredondada? Caixa 2, a caixa 3 e a caixa número 4. Então, qual dessas caixas é um corpo redondo? Ou seja, qual dessas caixas tem estrutura arredondada? Faces arredondadas. Melhor dizendo, né? Sobre uma nomenclatura matemática. Questão número 2. Podemos afirmar que este sólido aqui, tá? O que é verdade sobre ele? Tem 8 faces? Será que isso é verdade? Será que ele tem 8 faces? O que são as faces, professores? São os ladinhos, ó. Um lado aqui, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Será que tem 8 lados aí? Será que esse sólido tem 8 lados? Tem 8 faces? Letra B, possui 6 vértices. Os vértices são os cantinhos, ó. Os pontinhos que ligam os cantinhos, ó. Certo? Será que tem 6 deles? Será que tem 6 vértices? Lembrando que os vértices são os pontinhos. Se for isso, você vai marcar a letra B. Letra C, é um corpo redondo? Será que isso aqui é um corpo redondo, gente? Será que isso aqui é arredondado? Letra D, é uma pirâmide de base hexagonal? Será que isso aqui é uma pirâmide? E será que a base é hexagonal? A base é isso aqui, ó. Ó a base, ó. Certo? Ó, a base seria isso aqui. Isso aqui é um hexágono. Né? Um hexágono, lembre. Para ser de base hexagonal, tem que ser um hexágono. Ou seja, um polígono de 6 lados. Certo? Então, qual é a alternativa que responde a essa pergunta? Tá? Terceiro, avalia BH, ou seja, uma prova de Belo Horizonte. Os alunos de um curso de artes tinham como atividade desenhar uma planificação do cubo. Lembra, a planificação, criança, é a forma dos sólidos geométricos de forma plana, tá bom? Eu mostrei algumas planificações, a gente estudou isso no livro, certo? Então, a planificação do cubo. Observe abaixo os desenhos feitos por 4 alunos desse curso. A Camila desenhou, certo? O Flávio desenhou, o Marcelo desenhou e a Júlia também desenhou. Tá? Será que depois que for fechar isso aqui, vai dar um cubo? Quando for dobrar as faces, dá para montar um cubo? Qual dessas planificações, na opinião de vocês, criança, quando dobra, forma um cubo, forma a caixinha certinho, tá? Com 6 faces, certo? Um cubo, ele tem 6 faces. Não esqueçam disso. Professor, um cubo tem 6 faces, ou seja, ele tem que ter 6 ladinhos. Por exemplo, eu vou descartar logo um aqui. O Marcelo não é, certo? Olha aqui, ó.
o Marcelo não dá certo. Por quê? Porque quando eu for fechar aqui, ó, a caixa do Marcelo, quando eu for dobrar para fazer a caixinha, o cubo, para fazer o cubo, aqui só vão dar 5 lados. Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5. E um cubo tem que ter 6 lados e tem que dar certinho. Qual desses daqui dá certo? A do Marcelo eu já estou dizendo, não tem como dar, porque só tem 5 lados. Então, apenas um desses alunos acertou a atividade. Qual foi esse aluno? Letra A, Camila. Letra B, o Flávio. Letra C, a Júlia. Letra D, o Marcelo. Qual dessas planificações aqui, ó, certo? Quando for dobrado, dá para montar um cubo. Dá certinho um cubo, certo? Lembre-se, um cubo tem 6 faces. Um cubo só tem 6 lados. E aqui, ó, cada quadradinho desse é um lado, certo? 2, 3, 4, 5. Eu já provei que o Marcelo não dá certo, porque o Marcelo aqui só tem 5 lados no cubo do Marcelo. E não existe cubo de 5 lados, certo? Quarta questão. SAEP 2013. Miriam resolveu a multiplicação abaixo, mas apagou o resultado. Observe, certo? O resultado dessa multiplicação é igual a... Olha só, eu falei para vocês, inclusive nas recomendações da nossa avaliação, que você pode usar uma tabuada. Tá? É muito importante utilizar de uma tabuada. Então, essa continha aqui precisa estar respondida aí na sua prova. Você só vai resolver, tá bom? 6 vezes 0. Pode pegar uma tabuada para ir observando a tabuada do 6 de multiplicação. 6 vezes 0, então são 0. 6 vezes 3, 6 mais 6 mais 6, que é o 6 3 vezes, 18. Eu vou colocar o 8 e vou levar 1 aqui para cima do 4. E aí, daí por diante, tá bom? Resolva a continha para saber o resultado. Quinta questão, SAEM. O trem abaixo pode transportar 120 passageiros. Olha o interessante, ó. O trem abaixo pode transportar 120 passageiros. Todos os vagões desse trem são iguais. Ó, todos os vagões, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 vagões, todos eles são iguais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a quantidade de passageiros que for aqui no vagão 1 é a mesma do vagão 2, é a mesma do vagão 3, é a mesma do 4, que é a mesma do 5. Então, eu vou pegar esses 120 e eu vou fazer o que, crianças? Eu vou dividir, certo? Eu vou dividir 120 para 5. Por que 5, professor? Porque os 120 passageiros vão ser distribuídos igualmente dentro dos 5 vagões, certo? A quantidade que tiver num tem que ter no outro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, armar a continha, 120. Você vai dividir por quanto? Vai dividir por 5, certo? Vai pegar a tabuada do 5. A de multiplicação, lembra do macete que eu ensinei, né? Muito mais simples fazer com a tabuada de multiplicação. Então, 1 eu posso dividir para 5? Não posso. Então, vou fazer o quê? 12. 12 vou lá dividir por 5, tá bom? Continue dividindo até encontrar a resposta correta. Aqui só tem uma resposta, olha. Até aqui no quinto, você só marca uma alternativa em cada pergunta. Tranquilo? Agora, nós vamos para as subjetivas. Aqui, você tem que fazer cálculos. Aqui, os cálculos precisam aparecer na sua folha, tá bom? Aqui também, mas aqui é mais necessário ainda, porque as questões não têm alternativa para você marcar. E eu preciso saber como que você descobriu a resposta, tá bom? Então, vamos lá. SAEM de Pernambuco. Observe abaixo os 3 pares de tênis e os 3 pares de meias que Mariana comprou. Mariana. Olha aqui, ó. Que interessante. Muito interessante esse trabalho. Isso aqui está falando de possibilidades. Eu trabalhei possibilidade no livro, tá bom? Naquela questão que fala dos lanches lá, e do tipo de pastéis, de vários tipos de sucos. Vocês lembram, não é isso? Então, a Mariana, ela tem 3 tipos de tênis diferentes, criança. Esse é diferente desse, que é diferente desse. E ela também tem 3 tipos de meias que são diferentes. Ou seja, tem 3 tipos de tênis diferentes, tem 3 tipos de meias diferentes.
Aí vem essa questão aqui, vem perguntando o seguinte, tá aqui. Quantas combinações diferentes ela poderá fazer ao usar cada par de tênis com cada par de meias? Ou seja, de que formas ela pode se calçar? Quantas formas diferentes ela pode se calçar? Sem repetir. É isso, os tênis e as meias. Então, ela pode usar o quê? Ela pode usar esse tênis aqui com essa meia. Ela pode usar esse tênis com essa meia. E ela pode usar esse tênis com essa meia. Professor, para ficar mais fácil, é muito simples resolver isso aqui, tá? Vou armar aqui como é que faz. Quantos tipos de tênis eu tenho? 3. Pronto. Vou colocar aqui logo na lista. 3. Certo. Vezes. Quantos tipos de meias? 3. Pronto. Aí você resolve. Vai dar uma resposta aqui. 3 vezes 3, né? Aí você vai dizer bem embaixo. Mariana pode usar, né, tantos par de tênis com par de meia. Certo? O que você descobriu aqui. Ok? Você vai escrever embaixo. 7º, escreva o nome dos sólidos geométricos que cada planificação forma. Depois pinte de amarelos poliedros e de roxos corpos redondos. Certo? Primeira coisa, você vai ter que ter aí um lápis, né, amarelo. Certo? E um lápis violeta, um lápis roxo, né? O lápis lilás. Ok? Você vai escrever o nome desses sólidos, criança, ó. Você vai escrever o nome deles. Se você tiver dúvida, você pode voltar para o seu livro, lá na unidade número 2. Bom, procure a unidade 2. Se tiver mais dificuldade, pode ir também nas aulas do canal, certo? Para descobrir. Se tiver dúvidas. Por exemplo, né? Que sólido é esse? Que sólido é esse? Eu vou responder para vocês que sólido é esse aqui, tá? Esse sólido é uma pirâmide. Certo? Uma pirâmide esse sólido. E esse sólido, quando eu monto a pirâmide, esse sólido é um corpo redondo ou esse sólido é um poliedro? Esse sólido ele não é redondo, ele não tem nenhuma face aqui redonda. As faces dele são quadradas e triangulares, ó. Um quadrado e 4 triângulos. Então, se não é redondo, porque para ser corpo redondo tem que ser assim, ó, certo? Tem que ter essa estrutura. Como não é redondo, como não é corpo redondo, é poliedro. E como é poliedro, eu vou pintar de amarelo, porque é poliedro. Os poliedros você vai pintar de amarelo. Os corpos redondos você vai pintar de roxo, lilás. Tá bom? Então, aqui só tem um corpo redondo, porque tem uma estrutura redonda, tem uma face que é redonda. Certo? Os outros três são poliedros. Esse aqui eu já descobri para vocês. Esse aqui é um poliedro, vai ser pintado de amarelo, tá? E se chama pirâmide. Agora você vai ter que descobrir esse e esse. Certo? 8º. Pinte na malha quadriculada abaixo 3 formas de planificação de um cubo. É parecido com aquela questão aqui, ó, com essa questão bem aqui. Aqui ele quer que você pinte 3 formas, né, que dê para montar um cubo, ou seja, 3 planificações diferentes que dê para montar um cubo, certo? Lembrando que um cubo tem 6 faces, tá bom? Eu vou fazer uma para vocês aqui, tá? Cada quadradinho aqui é uma face, eu vou fazer uma planificação, vou pintar. Você vai pegar um lápis de cor qualquer na sua casa, ou mesmo lápis de desenhar, de escrever, na verdade, ou um giz de cera. Olha a planificação que eu vou fazer, dá certinho um cubo. Um quadrinho. 2. Só pode ter 6 faces. E quando fecha tem que dar igual. 2. E aqui são 3. Pronto. 3.
Olha aqui, criança, ó. Desenhei uma planificação de um cubo, certo? Desenhei a planificação de um cubo aqui, ó. Seis faces e dá certinho. Se eu fizesse isso aqui numa cartolina e fosse fechar, recortasse, depois se você montar, daria certinho um cubo. E o meu cubo aqui, ó, minha planificação, tem as 6 faces. É isso que eu quero que vocês façam. Eu já desenhei uma planificação. Vocês têm que fazer mais 2 nesse espaço. E que dê certinho um cubo. Professor, não sei, você pode fazer uma pesquisa. Formas de planificação de um cubo. Quais são as formas diferentes? A mais famosa, tá? A mais famosa eu não desenhei. Você pode fazer as outras 2, certo? Descobrir, pode fazer uma breve pesquisa, né, se não souber. Dentro da própria prova aqui tem outras formas de planificação. Aqui dentro dessa própria prova que vocês estão fazendo, tem 2 formas de planificação diferentes dessa que eu fiz. E eu só quero 3. Ó, já fiz uma para vocês. Que tal descobrir mais 2? Certo? Lembrando que um cubo tem sempre 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não é porque eu faça 6 que vai dar certinho, não. Você tem que pensar com o seu raciocínio se fechando a caixinha forma um cubo. A minha forma. Se eu recortasse, tá, e fosse montar a caixinha, o cubo daria um cubo certinho, tá? Porque eu coloquei os quadradinhos nas posições certas. 9. Paebs, observe abaixo o cartaz com o anúncio de uma loja. Olha aí. Atenção, atenção, somente hoje, TV 29 polegadas, 3 parcelas iguais de R$213. Ou seja, quem comprar essa televisão vai pagar em 3 meses, em 3 parcelas, e cada parcela de R$213. Qual é o preço total dessa televisão em reais? Ora, muito simples, é só você pegar e multiplicar, 213 vezes 3. Essa continha tem que estar feita aqui no canto da avaliação. Se não tiver feita, ela não será considerada, tá bom? Porque eu vou entender que você fez numa calculadora, e não é esse o nosso objetivo aqui. Tá bom? Então, 213, certo? Vezes 3. Olha aí, ó. Pronto. 213 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Continua. Depois você vai colocar aqui, ó, tá? A televisão custa aí tantos reais que você descobriu, certo? 10º. Responda os problemas abaixo. Letra A. Lucas trabalhou num empreendimento imobiliário durante 23 semanas. Se em cada semana ele trabalhou 36 horas, quantas horas trabalhou nessa empresa? Ora só, ele trabalhou 23 semanas e em cada semana ele trabalhou 36 horas. Por semana, 36 horas. Quantas semanas? 23. 23 semanas com 36 horas. Quantas horas ele trabalhou no total? Outra coisinha muito simples. 23 vezes 36. Okay. Resolva a continha aí, tá bom? 23 vezes 36. Tem que estar toda a continha feita na sua avaliação, senão ela não é considerada. Então, vai entender que você fez pela calculadora e isso não é nada interessante, tá bom? Você pode fazer aqui que tem mais espaço, ó. 23 vezes 36, certo? Olha aí, ó, e vai contando. 3 vezes 6, 18, vai 1. 2 vezes 6, ó. 6 vezes 2, são 12 mais 1, que eu levei, 13. Mais, agora vou multiplicar essa segunda aqui, ó. Segundo fator, certo? Segundo algarismo. 3 vezes 3, coloca a resposta aqui. 3 vezes 2, coloca a resposta aqui. E soma, igual foi explicado no livro, tá bom? Nas aulas. Letra B. Cristiana, Gláucia e Karina moram no mesmo bairro e se propuseram a vender 3.825 flores para ajudar um abrigo comunitário. Elas montaram buquês com 9 flores. Quantos buquês elas conseguiram montar com a quantidade de flores que possuíram? Olha, criança, elas tinham o quê?
3.825 flores. E em cada buquê elas colocaram 9 flores. Pegaram essas 3.825 flores e colocaram 9 em cada buquê. Quantos buquês tem, então? Né? Quantos buquês elas conseguiram formar? Isso aí eu só consigo resolver se eu fizer uma divisão. Então, você vai pegar 3.825, certo? Dividido por 9. 3 eu posso dividir por 9? Não, vou fazer com 38. 38 por 9, vai fazendo a divisão certinha, igual foi ensinado. Letra C, A representa o valor, o resultado da multiplicação 51 vezes 37. Qual é o valor de A? Ora, para não saber o valor de A, é só eu pegar 51 vezes 37. Certo? Olha aí, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. Mais, aí continua, 3 vezes 1, 3. Né? E 3 vezes 5, coloca aqui a resposta, né? 3 vezes 5 e depois depois soma, né? O valorzinho no final. D, 284 dividido por 4. Muito simples, né? Vou dividir. 2 eu posso dividir por 4? Não, vai ficar como? 28. Pegue a tabuada do 4 de multiplicação e faça a divisão. 28 dividido por 4, coloca aqui, multiplica e vai fazendo a continha até terminar. Certo? Boa avaliação.